Fala galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui, né, para os resultados dos robôs do Sistema Solar durante o mês de novembro. Vamos fazer um compilado aqui dos resultados do mês de novembro. Foi um mês muito bom, mas ficou com um gostinho amargo, né? Então acho que muitos de vocês vão concordar, muitos de vocês que estão usando os robôs, né, vão concordar comigo que foi um mês excelente, mas ficou um gostinho muito amargo, né? E aí a gente vai discutir isso em mais detalhes. Então deixa eu vir aqui para a tela. Beleza. Aqui é a tela do Profit, né? Onde a gente tem a plataforma de trades. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma ideia geral dos resultados do Marte, né, nesse mês. Então, vamos ver aqui rapidinho os resultados do mini índice. Depois a gente fala o resultado do mini dólar, né, rapidinho. E depois eu mostro para vocês o resultado compilado de todos os robôs e como que foram, né, os resultados finais do mês. Então, olha só, né, a gente teve um começo de mês incrível, né? O começo de mês foi excelente. A gente chegou a ter um somatório de pontos, né? A gente chegou a ter um acumulado de pontos de 20 mil pontos no mini índice, né? Então foi realmente um começo de mês muito bom, mas no final a gente meio que o Marte, né, começou a performar muito ruim e aí a gente acabou entregando praticamente metade desse ganho, né? A gente fechou o mês com mais ou menos uns 10 mil pontos. Ainda assim, é excelente, né? Mas fica aquele gostinho, né, de insatisfação, porque até metade do mês foi só gain, da metade do mês até o final foi só, ou não teve nenhum gain muito grande, né? Teve alguns loss, alguns gains pequenos, né? Mas vários loss pequenos e um ou outro loss grande. Então vamos ver aqui, né? No dia 1º de novembro teve um gain muito bom no mini índice, né? No dia 3 de novembro, outro gain. No dia 4, né? No dia 6, né? Saiu meio que no 0 a 0. Aqui no outro, aqui só para vocês lembrarem, né? Ó, se deu verde aqui, né? Se a primeira vela do dia tá verde, então é porque a gente vai entrar comprado. Se tá vermelho é porque a gente vai entrar vendido. Então aqui, ó, no dia 7, um outro dia de gain, né? Foi lá no alvo. No dia 8, vamos ver se deu stop, né? No dia 8 deu stop, né? Aqui não teve para onde correr. No dia 9, né? Outro dia de gain. A gente não chegou a dar o gain cheio, né? Mas foi um dia de gain. No dia 10, um dia de loss. No dia 13, um outro dia de loss. E aqui no dia 14, né? Foi aquele dia incrível que a gente teve gains altíssimos em praticamente todos os robôs. E só nesse dia, né, a gente fez 4.350 pontos, né? Foi um valor assim absurdo, né? Que a gente ganhou só nesse dia 14 de novembro. Teve uma notícia, né? Teve o relatório do CPI, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos. E isso deu uma grande força, né, para as bolsas mundiais, principalmente aqui a bolsa brasileira. Então, ó, no outro dia, 16, no outro dia de gain, e aí aqui a gente começou a passar, né? Passou a metade do mês. Então acho que foi aqui, né? A partir até o dia 16 a gente estava ali acumulando 20 mil pontos e depois ficou mais difícil, né? Então a gente teve um dia de lateralização, um outro dia que foi loss, então outro dia aqui que foi loss. O dia 22 acabou sendo um gain, né? Não chegou a dar o alvo cheio, né? Mas a gente saiu no break-even. Aí aqui dificultou bastante, né? Teve um sinal de venda e a gente entrou, mas só que o mercado subiu, né? Então a gente tomou um loss aqui, tomou um outro loss aqui. Aqui a gente também acabou tomando. Ah, não, aqui a gente saiu no 0 a 0 nesse dia. Aqui a gente acabou saindo meio que no 0 a 0 também, né? Com essa volatilidade toda. Aqui a gente teve um gain. Não, aqui acabou dando loss, o Marte 1 e no Marte 2. E hoje, né, dia 30, quando eu estou gravando esse vídeo aqui no finalzinho do pregão, a gente teve um loss também no Marte 1. Então tivemos uma sequência excelente, mas essa sequência excelente ficou meio que ofuscada, né, pelos resultados dos últimos dias. Então, vamos vir aqui para a tabela. Espera aí, deixa eu me perder aqui. Cadê? Tá, aqui. Beleza. Vamos ver aqui na tabela, né, onde a gente tem o compilado dos resultados dos meses, né? Eu vou mostrar aqui os resultados acumulados dos... Ah, não.
Antes, vamos dar uma olhadinha lá no dólar, né? Então, o dólar teve um mês bem. Não, nenhuma tendência bem definida, né? Alguns dias deram bons, outros deram ruins. Então, no dia 3 lá, né? Deu um sinal de venda, aqui compra, venda. Não vou discutir em tantos detalhes, né? Mas tiveram dias que o mercado esticou bastante, né? Aquele dia 14, a gente conseguiria ter ganho 40 pontos, né? Se tivesse operando o Martin 1 antigo. Mas aqui teria dado loss, aqui teria dado loss, aqui teria dado loss, aqui loss. Aqui não, aqui deu gain, né? Aqui ele foi lá no gain, saiu, pegou nossa ordem 10 pontos e aí desabou. Mas não foi um mês tão bom para o Marte, mas foi um mês excelente para o setup do Vênus, né? Vamos ver aqui em detalhes. Então vamos ver aqui, ó, o resultado acumulado. Aqui essas colunas aqui, né? Essa primeira aqui é o Marte 1, essa é Marte 2, essa é o Vênus, essa é o Mercúrio e essa é o Io. Tem a nomenclatura aqui em cima, né? Mas eu já decorei e aí fica mais fácil. É só visualizar ali que eu já sei qual é. Então vamos ver aqui o resultado, ó. O Marte 1 chegou a acumular até o dia 17 de novembro um valor de 3.650 pontos. Vocês podem ver aqui na parte inferior direita do gráfico, tá? Da tabela, no caso. Então, olha lá, chegamos a acumular 3.000 pontos, mas, como eu falei, né, o final do mês foi doloroso. E aí a gente termina o mês ali no Marte 1 com menos 1.150 pontos. Marte 2, parecido, né? A gente chegou a acumular 2.400 pontos, mas fechamos o mês com menos 390. O Vênus também, né? Até o dia 17. Foi dia 16, né? Dia 16. Até o dia 16, a gente tinha feito, né, 6.700 pontos acumulados no Vênus, né? E aí, terminamos o mês aí com 5.785 pontos. No Mercúrio, a gente teve começo de mês muito bom também. A gente chegou a acumular 2.400, não, chegou a acumular 2.600 pontos, né? Aí depois ele deu uma, uma- um, teve um período de drawdown, né? Então fechou com 1.430. E o Io também teve um período excelente, né? Até o dia 10 ali foi quando ele fez a máxima, 5.200 pontos. E de lá para cá ele ficou não muito bom e acabou fechando o mês com 3.685. Só uma observação, aqui esses resultados do IO, muito provavelmente vocês que estão usando, né, o setup do IO, tiveram um resultado menor que esse, tá? Porque como eu já falei das outras vezes, eu prefiro colocar aqui nos resultados do backtest do IO, os resultados, nesses resultados históricos, né? Eu prefiro colocar os resultados provenientes do backtest, porque cada uma das entradas possui um determinado spread. E esse determinado spread varia de usuário para usuário. Varia de corretora para corretora que ele está usando, se ele está muito perto da bolsa, se a internet dele é muito boa. Então, os usuários, né, que têm internet muito boa e que estão logados mais próximos da bolsa, ou tem DMA4, né, na sua corretora, acabam tendo um envio de ordem um pouco mais rápida e acabam pegando talvez menos spread. Então, a média que a gente observa, né, é que cada dia a gente perde aí uns 50 pontos, né, de spread por. Acho que não chega nem a isso, né? É um limite superior mesmo, 50 pontos de spread por dia. E aí isso diminui um pouco, né, esse resultado final. Então, na prática, sei lá, um usuário deve ter tido um ganho, né, de entre 2.500 e 3.000 pontos na prática, né? Imagino que seja mais ou menos isso, foi mais ou menos isso que eu tive, né, com o setup do IO. Operando o dia todo, né? Lembrando que a gente voltou a operar o IO o dia todo, nas lives passadas, né, do mês passado. Eu tinha comentado que a gente estava operando apenas os primeiros 10 trades, mas agora a gente está operando o dia todo, que ele já voltou a ter um bom resultado. E aqui, pessoal, aqui os resultados do dólar, tá? Então, o dólar teve um acumulado no mês de 12,5 pontos. É um bom resultado também, mas bem aquém dos resultados passados que a gente estava tendo no dólar, né? No market, no dólar. Então, o dólar está passando por um período de uma maior dificuldade e a gente está acompanhando, né? Mas uma coisa que a gente tem observado, né, repetidamente
Sempre que existe dois loss seguidos no dólar, ele tende a começar uma boa sequência em seguida, né? Olha só, aqui a gente tem dois loss seguidos, então aqui a gente teve um gain, acabou tendo um loss depois, mas praticamente uma sequência aí de 5 gains seguidos. Então sempre que a gente tem dois loss seguidos no dólar, é interessante, né, a gente aumentar a mão, se isso estiver, né, dentro do nosso planejamento de risco, se a gente tiver tudo isso em controle. Então, dessa última vez aqui, ó, dois loss seguidos, um gain e um loss, e a gente teve uma incrível sequência, né, de 13 dias seguidos de gain no dólar, todos os dias, né, 10 pontos, 10 pontos, 10 pontos. Então, esses foram os resultados do mês. Eu quero mostrar para vocês aqui também, quero fazer uma discussão aqui com vocês, antes da gente olhar os gráficos, né? Deixa eu colocar aqui para apresentar. Então, no mês passado, quando eu fiz o reporte, né, dos resultados do mês de outubro, eu falei para vocês da ideia, né, do gerenciamento de risco dinâmico. Então, qual que era essa ideia? Então, a nossa premissa geral é que, com os devidos cuidados, é possível ganhar dinheiro no day trade usando qualquer sistema operacional. Então, a nossa missão como traders, né, como traders objetivos, é encontrar os setups que estão em boa e má fase e fazer um gerenciamento de risco, né, um gerenciamento de contratos, que vai ser o diferencial aí para o trader objetivo. Então, a nossa ideia é a seguinte: a gente escolhe um determinado setup, né, escolhe uma determinada estratégia, começa a operar essa determinada estratégia, se ela for uma estratégia boa, né, obviamente. E se essa estratégia tiver em uma boa fase, ou seja, se ela estiver perto das suas máximas históricas, a gente tende a colocar mais contratos naquela estratégia. Por outro lado, se a estratégia estiver longe das máximas históricas, né, se ela estiver por um período não muito bom, a gente tende a colocar menos contratos naquelas estratégias. Então a gente discutiu isso no mês passado e a gente viu que o resultado melhorava, né, quando a gente fazia esse gerenciamento de risco dinâmico. E desse mês, né, ela também melhorou. Então deixa eu mostrar aqui para vocês o acumulado, né, o drawdown acumulado da estratégia Marte 1 durante esse período, né, durante esse mês. Então, no começo do mês, ela acabou tendo, aqui é o final do mês passado, né, ela teve um período de drawdown, e aí começou o mês com vários gains muito expressivos, né? Então a gente chegou a fazer uma máxima histórica lá para meados do meio do mês, né? Ali no dia 16 de novembro. E de novembro para cá a gente praticamente, né, teve só loss. Então é isso que a gente vê. O começo do mês foi muito bom, final do mês muito ruim. Então a partir do momento que o setup, né, o drawdown total passa abaixo dessa linha vermelha, é uma interpretação para a gente de um momento de atenção. E nesse momento a gente vai diminuir a quantidade de contratos nesse setup e vamos deslocar a quantidade de contratos que a gente diminuiu nesse setup para um outro que está performando melhor, né? Então vamos ver aqui o caso do Marte 2. O Marte 2 bem parecido, né? Começo do mês ali ele fez uma máxima histórica lá pelo dia 15 também. E de lá para cá ele teve uma sequência de lows muito forte, né? Então a gente está com o drawdown acumulado aí desde a máxima histórica próximo de 3.000 pontos. Então a partir do dia X aqui, que eu não vou me lembrar exatamente, a gente diminui a quantidade de contratos aqui no Marte 2 e passa essa diminuição como sendo um aumento, né, em um outro setup. A ideia aqui é que a gente não vai trabalhar com mais contratos do que a gente está previamente definindo, certo? A gente só vai fazer uma alocação diferente, que é isso que a gente está chamando desse gerenciamento de risco dinâmico. Então, por exemplo, aqui o Vênus, ó, o Vênus ele teve um período de queda muito alto ali no mês passado, mas logo fez uma máxima histórica e seguiu em máxima histórica no mês de novembro, né, praticamente por vários dias, né, até que essa última semana ele teve uma dificuldade maior, mas ainda está bem longe dessa linha vermelha, que é a nossa linha de alerta. Então, nesse período, o Vênus está sendo um setup em uma ótima fase. De uma forma bem parecida, né, o Mercúrio. Mercúrio teve ali uma queda, né, no final do mês de outubro, mas de lá para cá foi praticamente só gain, até metade do mês de novembro. Né? Mês de novembro para cá, ele até chegou a fazer uma máxima histórica aqui na semana passada, mas acabou caindo, né, nessa última semana.
E no I/O, olha, bem parecido, né, o comportamento de todos os setups. Ele acabou tendo um ótimo resultado do final do mês passado, né, até a meados desse mês e de lá para cá teve uma queda. Então a gente consegue visualizar que o Vênus é um setup que, pela maior parte do tempo, ele está em cima dessa linha verde, né? Que é a mediana histórica dos resultados, né, desse drawdown. Então, o que que isso indica para nós, né? Indica que o nosso setup está constantemente operando próximo das máximas históricas. E isso é um indicativo que o setup está passando por uma ótima fase, porque ele está sempre próximo, né, dos seus melhores resultados históricos. Então aqui, ó, o Mercúrio passou também por um período nas máximas históricas muito grande, mas aí ele já está visitando essa outra curva aqui, que é a nossa média, né? E aqui, bem parecido, né, o Io. Então, qual que é a ideia, né? A gente pode fazer essa implementação desse gerenciamento de risco dinâmico e quando aquela curva de drawdown, né, estiver abaixo da linha vermelha, a gente diminui a quantidade de contratos e passa para o que está operando melhor. Então, o que que a gente fez, né? A partir do dia 27/11, o Martin 1 cruzou abaixo daquela linha, então a gente passa um contrato, né, dois, três, proporcionalmente, né, para o outro setup que está performando melhor, que no caso foi o Vênus. E no dia 29 a gente passa ali o Marte 2 para o Mercúrio, né, que é o setup que estava performando melhor. Então, olha só, sem fazer esse gerenciamento dinâmico e assumindo que nós estamos operando os 5 robôs do Sistema Solar, que é o Marte 1, Marte 2, é, Vênus, Mercúrio e Io, se a gente estiver operando, né, esses setups com uma distribuição de 10 contratos, inicialmente 12 contratos em cada um deles, a gente vai ter um acumulado aí financeiro, né? Excluindo. Isso aqui a gente já coloca as taxas, tá? Já coloca as taxas, só não coloca os spreads. Então a gente teria um acumulado de aproximadamente R$ 3.500, né? R$ 3.460, vamos dizer. Mas, se a gente assume, né, esse gerenciamento de risco dinâmico, que foi o que eu acabei de comentar com vocês, a gente teria um resultado aí da ordem de R$ 3.950. Então é praticamente uma diferença de R$ 500, né? E isso faz uma diferença crucial, né? No longo prazo, né? Então, por exemplo, né, o day trade a gente opera geralmente alavancado, né? Então, com o gerenciamento de risco dinâmico, observamos uma significativa melhora em valores aproximados, sem o gerenciamento de risco dinâmico, a gente tem um acumulado de R$ 3.460. Com o gerenciamento de risco dinâmico, a gente tem um acumulado de 3.950. Então, a gente pode aproximar, né, 3.500 e R$ 4.000, e aí a gente tem uma diferença de R$ 500. Como são operações alavancadas, a gente pode dizer que a gente estava com R$ 10.000 em garantias para fazer essas operações e a gente lucrou, né, R$ 5.000. Oh, perdão, e a gente lucrou R$ 500 a mais com esse gerenciamento de risco dinâmico. Então a gente pode assumir que só de fazer esse controle, que foi um controle bem simples, né? É bem simples. É só a gente olhar diariamente ali os nossos resultados do day trade. Até dá para fazer isso programando, né? Mas aí a gente precisaria fazer no MetaTrader, não funcionaria nos robôs de Profit. A gente teria uma melhora, né, de 5% a mais no lucro do mês. Então seria praticamente um mês com 40% de lucro, né? Assumindo que a gente tem uma quantidade, né, em garantias de R$ 10.000. Beleza? Então, se inscreve no canal aí, né, para ficar atualizado dos novos robôs e novas ferramentas, né, para day trade, swing trade, buy and hold. Mas antes de finalizar, vamos ver aqui as curvas. Deixa eu colocar aqui para limpar essa página. E aí eu quero mostrar para vocês as curvas históricas, né, aqui dos robôs do sistema solar, que é uma coisa que ajuda a gente a entender melhor, né, o andamento dos robôs. Então vamos selecionar aqui inicialmente todos os robôs, depois a gente vai ver cada um deles individualmente, certo? Então ele vai estar carregando aqui, enquanto isso nós aguardamos, né? E comenta aqui embaixo, né? Aproveita, né? Dá um joinha aí no canal, dá um joinha aí no vídeo, se inscreve no canal mesmo
E comenta aqui, né, qual foi o robô que você usou nesse mês que performou melhor. Só um parêntese, né? Não, deixa eu mostrar aqui esses resultados históricos, que aí eu vou comentar uma coisa importante para vocês. E é uma coisa que dói, né? Dói. Então esse aqui são os resultados históricos, né? Olha, a gente acabou. Olha que complicado, né? Veja, olha só como a vida do day trader, né? Não é fácil. Vamos ver aqui uma janela, né? Desse mês de novembro, né? Então, vamos pegar aqui de outubro, né? 31 de outubro, 1º de novembro, até o dia. Deixa eu pegar aqui, né? Deixa eu colocar aqui 23, 11 de novembro, né? 01, que aí a gente pega exatamente o mês de novembro, né? Do primeiro dia até o último. Acho que vai ficar melhor para a gente fazer essa discussão. Certo. Aqui é a nossa curva, né? Olha lá, pessoal. Olha que coisa. A gente começou o mês e chegou a subir, né, 20 mil pontos. Então, nesse diagrama aqui, né, a gente tem os dias do mês em função da quantidade de pontos ou porcentagem, né? Como a gente está analisando pontos, a gente tem um resultado aqui acumulado de pontos. Nós chegamos a fazer 20 mil pontos no mês. Então, eu até pensei, né, falar para vocês, eu até pensei em parar de operar na metade do mês, porque já tinha um acumulado financeiro, né, muito bom e já tinha batido 20 mil pontos, né, que não é muito comum. A gente já obteve, né, 20 mil pontos no passado, mais até, mas não é comum, definitivamente não é comum. E quando você tem um ganho desse, né, você acaba tendo mais dinheiro na conta, né? A gente vai vendo o dinheiro crescendo ali na conta e muitas pessoas podem decidir por aumentar a mão justamente nesse período, né, que a gente está tendo uma alta. Mas logo em seguida a gente vem com um período grande de queda. Então veja só, mesmo a gente ganhando, o que não consigo calcular ali algumas coisas, mesmo a gente ganhando, né, cerca de 9.360 pontos no mês, infelizmente ainda pode ter tido usuários, né, dos robôs que tiveram prejuízo, né? Então, usuários que usam só o Marte, Marte 1, Marte 2, usuários que eventualmente aumentaram a mão justamente, né, antes desse período de drawdown. Infelizmente, né, é possível, né, que algumas pessoas tenham tido prejuízo no mês, mas se a gente, né, olhar para o longo prazo, né, esses prejuízos, né, acabam sendo irrisórios. Então a ideia é que mesmo que vocês, né, mesmo que algumas pessoas tenham aumentado a mão nesse período, o que a gente sugere, né, é que continue, né, se possível, obviamente, com essa mesma quantidade de contratos, porque muito provavelmente, né, vai vir uma outra nova boa maré, né? No mês passado de outubro a gente fez máximas históricas, no mês de novembro a gente fez e rompeu, né, fortemente essas máximas históricas. E muito provavelmente a gente vai continuar rompendo, né, fazendo novas máximas nos próximos meses, né? Então aqui é o acumulado, né, dia a dia. Então olha lá, até o dia 16, não, aqui foi o dia 14, né? Até o dia 16 de novembro a gente só teve gain praticamente. Foi um mês realmente muito, muito bom até a metade do mês. De lá para cá, né, a gente teve lows muito fortes. Até aqui, esse dia 29, né? Então ontem a gente teve um loss de 3.500 pontos, né? Então foi um dia bem complicado. Tivemos loss cheio, né, no Marte 1 e no Marte 2. Então, vamos pegar aqui a janela completa, né? Para 2022. Tá 01 aqui que ele vai pegar o começo da distribuição. E aí vamos ver aqui os resultados históricos, né? Dos robôs, estão ali, ó, acumulado no mês 9.600 pontos, 9.300 pontos, né? Aqui é a distribuição. E aqui uma coisa que é interessante a gente ver é o drawdown do robô, né? Do acumulado do robô. Aí olha que coisa interessante, né? Mesmo a gente tendo, mesmo tendo feito máximas históricas no mês, mesmo a gente tendo fechado o mês com 9.000 pontos, a gente está passando por um drawdown de praticamente 11 mil pontos.
Então a gente, da mesma forma que a gente subiu muito rapidamente, né? Mesma forma que a gente fez muitos pontos, a gente acabou perdendo muitos pontos no final do mês. Então, acabamos que tivemos uma volatilidade muito grande nesse mês, mas definitivamente não é muito comum. Então, para vocês, ó, para a gente ter uma ideia, né? Esse período, né, de drawdown aqui é extremamente atípico, né? Então, se vocês estão usando, né, o conjunto de todos os robôs, do sistema solar, aqui eu acho que é um ponto interessante da gente até levantar, da gente até aumentar a quantidade de contratos, né? Porque os robôs acabaram de fazer máximas históricas, mas a gente pegou uma sequência muito grande de prejuízos, né? Olha lá. A gente está 1, 2, 3, 4, 5, 6, praticamente 6 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Praticamente 6 dias de pregão seguidos, né? Com prejuízo. E definitivamente isso não é comum. Então, obviamente, né? Se isso estiver dentro do planejamento de risco de vocês, vocês podem até cogitar aumentar o número de contratos, né, operados dos robôs do sistema solar. Obviamente, né, que não, às vezes não necessariamente isso vai trazer, né, um resultado, mas é um drawdown bem atípico e bem forte, né, seguido. Então, vamos ver aqui, só para finalizar, as distribuições, né, individuais de cada robô. E aí a gente finaliza que o vídeo já está extremamente longo, né, mas para ser um compilado do mês, acaba tendo muito mais informação. Deixa ele pensar, beleza, vamos ver aqui o acumulado, né, do Martin 1. Então, olha lá. Aqui, uma coisa interessante, né? Ó, o Martin 1, ele caiu aqui, né? Ele meio que fez rompeu, né? Uma LTA aqui, né? Uma linha de tendência de alta, se a gente fosse pensar dessa forma. E ele está num período de drawdown, né? Muito pouco experimentado na história dele, né? Então, não, definitivamente não é muito comum. E, infelizmente, né? A gente está aí no segundo mês negativo, né? No setup do Marte, que é um setup que eu já uso, né, há mais de um ano e realmente a gente não esperava 2 meses negativos no Marte. Mesmo a gente tendo acumulado, né, quase 4 mil pontos no mês, a gente teve aí uma sequência de resultados muito ruins depois disso. Então vamos ver o Marte 2. O Marte 2, né, o indicador do Marte 2 é igual ao Marte 1, mas ele aguarda uma confirmação, né? Ele aguarda essa confirmação e, tendo essa confirmação, ele entra comprado ou vendido naquele determinado dia. Então, geralmente, a volatilidade do Marte 2 é bem menor e é o que a gente observa aqui, né? A gente acabou tendo um resultado negativo também no mês. Mês passado, menos 1.000 pontos e esse mês, menos 390. E não é comum, né? Definitivamente, a gente tem poucos meses negativos. Cerca de 71% dos meses que a gente fecha são positivos. A gente está passando por um período meio que, mesmo tendo feito uma nova máxima histórica, né, tá olhando de uma forma macro, né, a gente está no período de uma semi-lateralização. O melhor robô que a gente tem operando esses dias é o Vênus, né? Então, o Vênus, que há uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, ele estava meio lateral, mas aí ele engrenou numa fase muito boa, né? E aí ele está com resultados excelentes. Então, olha lá, aqui é o resultado histórico, né? Ele praticamente fez uma máxima histórica e da metade do mês em diante ele ficou meio lateral. E aqui a gente vê também na distribuição de drawdown, né? Nessa figura. E aqui a gente vê que ele fez um acumulado no mês de 5.785 pontos. Vamos ver aqui o Mercúrio. Só para vocês terem uma ideia, né? O setup Marte, ele é um setup, né, que é um seguidor de tendência, né, que opera nos 60 minutos. O Mercúrio e o Vênus, ele também é um setup seguidor de tendência, mas ele procura tendências mais curtas, né? Ele vê tendências mais curtas. E o Io é o único que é um setup contra tendência, né? E é o único que opera num time frame diferente, né? O Io trabalha no time frame de 3 minutos, enquanto todos os outros operam no setup, né? No time frame de 60 minutos.
Então aqui a gente tem os resultados históricos também do Mercúrio, né? Teve uma alta muito grande, cresceu muito, né, nesses últimos, na metade de outubro até a metade de novembro, mas passa por um período de drawdown também, fechando aí o mês com 1.430 pontos. E aí a gente finaliza aqui com o IO. O IO teve um mês muito bom, né, também, mas acaba, né, passando por um período de drawdown aí nesse final de mês. Curiosamente, né, não era, a ideia é que cada um dos setups eles meio que se autocompletam, né? Tipo, quando um não está muito bom, o outro tende a estar bem. Mas nesse final de mês, né, parece que todos, né, degringolaram ali, todos ficaram bem ruinzinhos. Mas o IO fecha o mês aí com 3.685 pontos. Um ótimo resultado, né? A gente queria bater aqui, né, esse outro mês, que foi o mês de julho, que a gente chegou a fazer quase 10.000 pontos. Mas vamos ver, né, se a gente volta a ter resultados melhores aí nos próximos meses. Então é isso. Essa foi a atualização do mês, né? Desse mês de novembro. É, A gente teve, durante esse mês de novembro, né? A gente também teve a Black Friday. Então tivemos alguns novos usuários. Se vocês tiverem, né, qualquer dúvida sobre utilização, se vocês tiverem interesse, né, de pegar um robô, né? Eu passo um robô para vocês testarem por uma semana. E se vocês gostarem, né, eventualmente vocês podem pensar em contratar. Então, eu desejo um ótimo mês de trades, né, em dezembro agora. Alguns de vocês, né, vão pensar se vão ou não operar no final do mês, né? A gente tem uma liquidez menor à medida que a gente se aproxima das festas de fim de ano. Mas eu vou colocar para operar todos os dias, né? Então, vou deixar operando aí todos os pregões. Mas isso depende, né, de trader para trader e essa parte, né, que vocês organizam na própria filosofia de investimento de vocês. Então, esse foi o resumo, né? Tenham um ótimo dia, né? E nos vemos aí eu vou seguir fazendo, né, os resumos semanais, como a gente tem feito nas últimas semanas, e vou vir também aí ao final do mês para trazer essa atualização mensal para vocês. Então, até mais, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!